graça e paz, tudo bem? Você já reparou que é muito comum encontrar alguém que tenha sua própria ideia sobre Deus? Há quem diga que o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você, ou Namastê. Isso acontece porque há quem acredite que a percepção que eu tenho sobre Deus não necessariamente precisa ser igual à sua. E no final das contas, quantos deuses de fato existem? Será que tanta gente está perdida assim ao ponto de criar a sua própria definição sobre Deus? Por que você e eu deveríamos dar atenção para o Deus dos cristãos? Será que de repente ele é melhor do que os outros deuses? Mas, em suma, qual é o tamanho do meu conhecimento de mundo para que eu me apoie no meu próprio entendimento? A imaginação humana tem um poder muito grande de fantasiar seus próprios deuses, ao ponto de dedicar uma vida inteirinha sobre as suas próprias ideias. Mas a questão central não é comparar aqui se Buda é melhor do que Maomé ou Iemanjá. A questão aqui é que existe um único Deus e ele se chama Yahvé. Deus não pode ser entendido de acordo com o ponto de vista humano, mas ele se apresenta de uma forma que nós possamos entender, e isso acontece através da Bíblia Sagrada com a ajuda do Espírito Santo. É como se fosse uma carta de apresentação onde nós encaminhamos para que a outra pessoa nos conheça formalmente e depois nos apresentemos pessoalmente para ela. Da mesma forma, temos a oportunidade de nos encontrar pessoalmente com Deus, porque Ele é um ser pessoal, mesmo que Ele seja um ser espiritual. Em Êxodo, no capítulo 3, quando Deus se apresentou pela primeira vez a Moisés, Ele disse: "Eu sou o que sou." Mesmo que Deus se revele de inúmeras maneiras para nós, Ele é um ser coerente. O que Ele se mostra ser para mim, Ele vai se mostrar ser para você. O que vale ressaltar é que o que pode destoar aqui é a nossa intensidade em buscar conhecer Deus. Até porque nós estamos falando de um relacionamento com Deus. É como se fosse uma via de mão dupla. Quanto mais perto dele você chega, melhor você vai conhecê-lo, melhor você vai enxergá-lo, melhor você vai entendê-lo. Dessa forma, nós temos a verdadeira compreensão de quem é esse Deus que faz com que todo ser humano que acredita nele viva em uma perfeita e coerente unidade, como se fosse um corpo. Porque ele também diz que não é Deus de confusão, mas ele é o Deus da verdade. Muita gente já ouviu falar sobre Deus. É frequente a gente encontrar nas ruas pessoas anunciando o quanto ele nos ama. A Igreja Católica, a Igreja Evangélica, os Testemunhas de Jeová, os Adventistas e tantos outros mais falam sobre este Deus. Mas será que todas as religiões falam a verdade sobre quem ele é? A grande maioria não. Porque só podemos conhecer Deus pelo aprofundamento no conhecimento único da verdade e na prática dos ensinos bíblicos, sem acréscimos, sem anexos, sem adendos e sem achismos. Deus, como nós já falamos, ele é um ser espiritual. Ele é o criador e mantenedor de tudo que existe. Ele é soberano sobre todas as autoridades que existem no mundo. As leis dele são mais importantes do que as leis da terra e a vontade de Deus prevalece sobre toda e qualquer vontade humana. Deus, ele também compõe um corpo de 3 seres espirituais: o Deus Pai, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Consolador, que é o Espírito Santo. Nessa tríade, mais conhecida também como Trindade, todos eles são considerados como uma só coisa. Porém, cada um deles tem funções distintas, onde Deus Pai tem maior atribuição. Mas isso não significa que os demais seres sejam menos importantes, porque eles são um só neles mesmos. E Deus, como Criador, ele tem o domínio sobre todos os conhecimentos, tanto os que o ser humano já tem, quanto os conhecimentos que só Deus pode nos dar. E ele também tem o domínio até sobre o que não é revelado ao ser humano. E é por isso que existem muitas coisas que nós dizemos que é mistérios de Deus, porque não nos cabe saber e nem tentar adivinhar, porque são coisas além da compreensão humana. Deus também tem atributos, que são qualidades.
Algumas ele compartilha com a gente e outras são qualidades exclusivas dele. Deus, ele é santo, amor, paz, bondade, justiça, paciência, misericórdia, sabedoria, liberdade, verdade. E todas essas virtudes ele compartilha para que nós também sejamos iguais a ele. Mas Deus, ele também é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é eterno, imutável, infinito, soberano. E essas virtudes são só dele. O senso comum está acostumado a ouvir que Deus é amor e paz. Porém, não podemos desvincular os demais atributos dele. Por isso que Deus, ele não pode ser tratado como um amuleto. Ele não é só um ser que nos livra do mal, que nos abençoa, que nos livra da inveja, do mal e amém. Mas ele é um ser que pode se irar contra a desobediência dos seus princípios. Dizer que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, significa que ele tem todo o poder e que ele tem todo o conhecimento sobre tudo e que ele está presente em todos os lugares. Essa verdade excede qualquer explicação possível e mostra que Deus é quem ele diz ser. Se você quiser ter e conhecer mais sobre Deus, não vai ser esse vídeo aqui que vai resolver a sua vida com ele. Todos nós precisamos ir até Deus em oração sincera de coração, sem segundas intenções, e precisamos ir até ele também através dos estudos da Bíblia Sagrada. Da mesma forma como ele prova sua existência a todos os que o buscam, ele também vai se mostrar para você. Basta você buscá-lo em oração, em estudo, em jejum, que ele vai se mostrar verdadeiramente da mesma forma como ele se mostrou para mim, como ele já se mostrou para todos os seus filhos, ele também vai se mostrar a você. Basta buscá-lo. Amém? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau e um abraço.